Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda videoaula a respeito do tema balanço de massa. Na aula anterior nós discutimos dois exemplos, né? Um exemplo envolvendo reação química e um segundo exemplo no qual era só uma operação unitária, né? Então só um processo físico, ou seja, que não ocorre reação química. Nessa videoaula eu selecionei um outro exemplo que envolve uma operação de mistura, portanto não ocorre reação química. E para a gente começar a falar um pouquinho do assunto, eu separei dois exemplos aqui, na realidade três, genéricos, de processos de balanço de massa. Dois desses processos é sem reação e um terceiro processo com reação química. Então, quando eu tenho um processo que não ocorre reação química, ou seja, apenas uma operação unitária, como que é feito o balanço de massa? Se eu pensar nesse exemplo aqui, que seria a secagem, na aula anterior nós vimos um exemplo de um exercício que envolvia a retirada de umidade presente em grãos de cereais, né? Ou seja, um fenômeno de secagem. Então, para isso, essas partículas, esses grãos de cereais, eles eram submetidos a um secador, nesse secador passava-se ar quente nessas partículas. E esse ar fazia com que a água evaporasse, então eu tinha a saída da água, então a água estava nas sementes e essa água posteriormente iria para o ar. Então eu tenho a transferência de massa de água, A água que inicialmente estava nas sementes seria transferida para o ar. Então esse exemplo é um exemplo clássico que mostra o princípio básico de um balanço de massa. Então a minha massa que entra tem que ser exatamente a minha massa de saída. Então se eu somar a minha massa de água na entrada, ela tem que ser a mesma massa de água final, da minha saída. Agora, esse outro exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo de uma mistura. Então, vamos imaginar que eu tenha um tanque e esse tanque já contém uma determinada quantidade de um componente. E a esse tanque eu adicionei mais quantidade desse mesmo componente, tá? Quanto que eu vou ter no final de tudo isso? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho 10 quilos do componente no tanque e eu adiciono mais 20 quilos. Quanto que vai ficar acumulado dentro desse tanque? É só somar, Os 20 mais 10 eu vou ter 30 quilos. É o que vai ficar acumulado. Vai ter saída desse tanque? Se tiver saída, eu tenho que desconsiderar quanto que eu retirei do tanque. Então, numa situação como essa, eu posso determinar que o que vai ficar acumulado dentro do tanque é o que foi colocado dentro dele menos a saída, que é o que foi retirado desse tanque. Tá? Seria uma situação um pouquinho diferente. Agora, quando eu tenho processos que envolvem reações químicas, como que fica o balanço de massa, tá? O que vai ficar acumulado no meu final vai ser o quê? Eu vou ter a minha massa de entrada e, obviamente, eu vou ter a minha massa de saída, no sentido que seja aquilo que eu estou retirando do tanque. O que seria a geração e o consumo, A geração, na realidade, se eu tenho reação química, eu estou produzindo alguma coisa dentro desse tanque, desse reator. Então, o que é a geração? É aquilo que é produzido por meio da reação. E o que é consumo? É aquilo que é consumido na reação, ou seja, eu tenho reagente. O reagente é consumido e o produto vai ser gerado. Então, a minha geração aqui é aquilo que é produzido, é o produto da reação. E o consumo é aquilo que vai ser consumido, portanto, é o meu reagente. Agora, se eu tenho um sistema em que não há reação química, eu não tenho geração e eu não tenho consumo. Esses dois termos, geração e consumo, eles são exclusivos para processos que ocorrem reações químicas. Então, se o processo não ocorre reação química, geração e consumo não existe, tá? E agora tem um exemplo, uma situação, um problema, no qual eu tenho um reservatório. Então, aqui está o desenho do reservatório. Esse reservatório, ele tem 45 quilos de uma suspensão. Então, o que é uma suspensão? Uma mistura de um líquido com um sólido, E desses 45 quilos, 50% em massa é de sólidos. Esse tanque, esse reservatório, ele é alimentado com 5,5 kg por minuto de uma outra suspensão, que tem 15% do mesmo sólido. Para uma taxa de saída de 4,5 kg por minuto,
Determine o teor em massa de sólidos no tanque após 10 minutos. Considere que o material de saída não apresente sólidos suspensos. Então, eu tenho de entrada aqui uma suspensão, né, um total de 5,5 kg por minuto, sendo que 15% dela é sólido. Dentro do tanque, eu já tenho uma quantidade do material, 45 kg. Desses 45 kg, metade é sólido, metade é líquido. E o que está saindo do tanque é 4,5 kg por minuto apenas de líquido, não sai sólido. Eu só removo um componente. Ou seja, eu estou adicionando dois componentes aqui no tanque, um sólido e um líquido. Está entrando sólido e líquido e está ficando acumulado dentro do tanque sólido e líquido. O que eu retiro? Qual que é a minha saída? Apenas o líquido, tá? Então, para resolver esse exercício, ele é relativamente simples, né? Nós temos que considerar que no enunciado dizia após 10 minutos, né? Então, o que eu tenho após 10 minutos? Se eu pensar na entrada, então o que está entrando dentro do tanque? Eu chamei aqui de entrada 1. Então, o que é a entrada 1? É exatamente o que vai entrar aqui no tanque, tá? Então, eu tenho 5,5 quilos que entra por minuto, mas eu tenho 10 minutos de tempo. Então, isso equivale a 55 quilos no total, tá? Esses 55 quilos é sólido e líquido. Quanto que eu tenho de cada um, né? Então, 55 quilos é 100%. Quanto que eu tenho de sólidos? É 15%. Então, 15% é X. Então, 8,25 é a fração que corresponde aos sólidos. Quanto que eu tenho de líquido? O total, que é 55, menos 8,25 quilos. Então, isso vai me dar um total de 46,75 quilos de líquido, tá? Só que eu também tenho uma segunda entrada que eu considerei o que já está dentro do tanque, né? E o que eu tenho dentro do tanque? Eu tenho 45 quilos. Só que esses 45 é o 100%. E eu sei que metade é sólido e metade é líquido. Então, portanto, 22,5 é sólido, 22,5 é líquido, tá? Então, isso é o que eu tenho de entrada. E o que está saindo do tanque? Está saindo 4,5 quilos por minuto. E isso é 100% líquido. Como eu tenho 10 minutos, está saindo 45 quilos de líquido por minuto, tá? Voltando àquela equação que eu havia representado no slide anterior, a equação completa, a gente não pode esquecer o quê? Não tem reação química. Se não tem reação química, nada é gerado e nada é consumido, ok? Então, eu só tenho a entrada, saída e o que está acumulado dentro do tanque. Então, vamos analisar por partes. Eu tenho dois componentes. Um componente é sólido e um componente é líquido. Para o componente sólido, quanto que está entrando? Está entrando 8,25 mais os 22,5 que já estava ali dentro. Então, quanto que eu tenho de entrada de sólidos? 8,25 mais 22,5, que vai dar 30,75 quilos, tá? Eu não tenho saída de sólidos. Não tem nada saindo de sólido. Então, essa saída aqui é zero. Eu não estou removendo o sólido do tanque. Então, quanto que eu vou ter? A entrada vai ser exatamente o que ficou acumulado, porque tudo que entrou está lá dentro, está acumulando lá dentro, não foi retirado. Então, qual que é o acúmulo aqui na realidade? Vai ser os 30,75, não tem saída, né? Tudo ficou lá dentro. E líquido? Quanto que eu tenho de entrada de líquido, né? Eu tenho aqui entrando 46,75 mais os 22,5 que já estavam lá dentro. Então, o total de líquido lá dentro do tanque, 69,25 quilos, tá? Quanto que sai do tanque? Tá saindo 45 quilos, ok? Então, quanto que ficou acumulado de líquido dentro do tanque? 69, que é o que entrou, menos o que foi retirado, tá? Então, 24,25 permanece dentro do tanque. Então, o total de material acumulado dentro do tanque é 30,75 de sólidos, mais 24,25 de líquidos. Então, eu tenho um acúmulo dentro do tanque de 55 quilos de material. Qual que era a pergunta do exercício? Qual o teor de sólidos acumulado? Quanto de sólido fica dentro do tanque? 55 quilos equivale a 100%. 30,75 é o que eu tenho de sólidos no tanque, acumulado dentro do tanque, porque tudo que entrou ficou acumulado. Então, 30,75 é X, isso vai dar um total de 55,91
por cento de sólidos dentro do tanque. Então aqui tem algumas referências, caso vocês queiram entender um pouco melhor sobre esse assunto, são 2 livros bastante recomendados, tá? Então por hoje é só. Obrigada pela atenção.